Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade no dia de hoje de estarmos aprendendo com as Escrituras aquilo que Deus quer falar comigo e contigo, amém? Eu te convido a você abrir a tua mente, teu coração para o entendimento da palavra de hoje. Nós estaremos lendo Marcos de número 5 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes, ele quebrava os ferros de seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por que Deus não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada inteira, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar. Nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando aproximaram-se de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, para sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e ele, vendo Jesus, prostrou aos seus pés. Ele implorou insistentemente: "Minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e imponha suas mãos sobre ela para que seja curada e ela viva." Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali também uma certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. E quando ouviu falar de Jesus, ela chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque ela pensava consigo: se eu então somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virtude. Ele virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou em meu manto?" Responderam seus discípulos: "Senhor, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda te perguntas quem tocou em ti?" Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." E enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: "A sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre." Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: "Não tenha medo, tão somente creia." E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: "Por que todos vocês estão alvoroçados e estão se lamentando? A criança não está morta, ela simplesmente está dormindo."
mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que todos eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os seus discípulos que estavam com ele, os três, e entrou onde se encontrava a criança. Ele tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém até aqui. Glórias a Deus. Aqui nós vemos, meus amados, o ensinamento de 3 grandes milagres que o Senhor fez. O primeiro, ele está dizendo aqui sobre o Gerazeno, um homem endemoniado, né? Onde ele, ali ao desembarcar, ele encontrou um homem totalmente possesso por legiões de demônios. Sabemos que legiões se passa de mais de 5, 6 mil demônios. Você pode imaginar a quantidade de espírito imundo dentro de uma só pessoa. Então ele era automaticamente dominado, ele não vivia para si, mas os demônios viviam nele. E é onde ele vivia uma vida terrível, meus amados, né? Coisa terrível. E a palavra de Deus fala que ele vivia ali entre os sepulcros, né? Como se fosse um cemitério, um monte de cavernas, né? Onde enterrava os mortos. E ele ficava se cortando ali nas pedras, nas colinas, eu acredito como, né, adoração, os demônios, né, arrebentando o corpo da pessoa. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, quando ele pisou naquele lugar, os próprios demônios vieram até a presença de Jesus e se prostraram e disseram: o que o Senhor veio fazer aqui? Né? O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eles reconhecem a autoridade suprema em Jesus. E aqui eles suplicam, ele diga assim: rogo-te por Deus que não me atormentes. Ele sabe que onde Jesus está, o que o Senhor Jesus diz é uma sentença. Não há nada que possa mudar, nem os demônios, nem Satanás, nada. E naquele momento Jesus perguntou, né, o nome daqueles demônios. E eles disseram legião, que significa milhares. E automaticamente Jesus falou: saia deste homem. E aqueles espíritos imundos tiveram que sair daquele corpo. E aquele homem foi totalmente liberto, né? Ele ficou em total consciência, a sanidade dele voltou. E ali ele ficou sentado ouvindo Jesus, provavelmente ensinando algumas coisas para ele. E todo o povo daquela região ficou sabendo do que havia acontecido, né? Porque há muito, muito tempo aquele homem havia sido possesso. Eu acredito que o povo já estava até acostumado, né? Ele estava acorrentando ele com corrente, as correntes estouravam, amarrava ferro no pé dele, não aguentava. Então eu imagino que deu muito prejuízo. E mesmo assim, meus amados, mesmo sabendo que Jesus libertou aquele homem, o que aquele povo pediu para Jesus? Que fosse embora. Que fosse embora, que deixasse ali o campo, né, a cidade deles. Então você vê, meus amados, que o ser humano é muito ruim, né? Começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Então olha só, é muito terrível, né? Mas graças a Deus o Senhor foi num propósito de salvar a vida daquele homem, e Jesus salvou aquele homem. E posterior a isso, Jesus estava de volta no barco, né? Ele voltou ali para uma outra região, porque ele estava sendo muito comprimido pelo povo. Se ele fosse por terra, então ele foi por barco. E a hora que ele desceu sobre aquele tal lugar, né, ali naquela outra margem, ele viu uma outra grande multidão se reunindo ao seu redor, né? Então ali chegou os dirigentes da sinagoga, e um deles era chamado Jairo. Nós sabemos muito sobre a história de Jairo. E ele se prostrou aos pés de Jesus e ele implorou para que Jesus pudesse salvar a filha dele, uma menina de 13 anos. Ele tem tamanha fé, meus amados, que ele diz assim: Senhor, por favor, somente do Senhor impor as mãos sobre ela, ela estará curada. Então Jesus foi com ele, né? E nesse momento que Jesus estava indo até a casa de Jairo, ali ele foi interrompido por mais uma situação, onde ele curou, somente de ter tocado no manto. Pois aquela mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia terrível, meus amados, onde ela gastou toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro para tentar achar uma cura através da medicina, e nada ocorreu, nada ela conseguiu de sucesso. E quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando próximo de sua casa, ela pensou consigo: eu não posso
ser vista no meio da população, porque assim como o leproso, meus amados, assim também a hemorragia era visto com um olhar terrível pela sociedade daquele tempo. A cultura deles isolavam essas pessoas, pois diziam que eram imundos. Assim como o leproso não podia andar livremente no meio da população, assim eles diziam também que pessoas que sofriam dessas hemorragias, principalmente mulheres, elas não poderiam transitar livremente no meio do povo. Então ela sabia que tinha um grande risco, ela não podia ser vista por eles. E ela também pensou no seu coração: eu sei que Ele cura, que nele está o poder, nele está a virtude. Então, para mim não contaminar Jesus com a minha sujeira, com a minha imundícia, eu simplesmente só de tocar no manto dele, na roupa dele, eu sei que eu vou ser curada e eu não vou contaminá-lo. E ela foi nessa missão, ela foi com essa fé, meus amados. E quando ela começou ali se esquivar, andando assim, cabisbaixa no meio da multidão, não querendo ser vista, e quando ela avistou que estava chegando próximo de Jesus, bem baixo, ela foi e tocou na veste de Jesus. E automaticamente ela sentiu no corpo dela sendo revigorada, transformada. E Jesus, naquele momento, ele parou de andar. Ele olhou para os lados e perguntou: quem me tocou? Todos os discípulos ali, indignados, disseram: Senhor, todo mundo está te tocando, todo mundo está te apertando. Não tem como saber quem te tocou de fato do jeito que o Senhor está perguntando. Não, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, saiu poder. Quem foi essa pessoa? Jesus sabia quem era, meus amados. E aquela moça, e aquela mulher acanhada, com medo, ela sabia que se tratava dela. E ela falou: foi eu, mestre, e eu te toquei. E eu imagino, meus amados, não está escrito, mas eu tiro por conclusão, que Jesus ali, ao falando que a fé dela curou ela, meus amados, ele está dizendo: mulher, não se importe, você ficou com medo de me tocar, de você me contaminar, mas pelo contrário, eu te curei, eu te curei. Jamais nada pode me afetar, me contaminar, mas a minha presença, o poder que está sobre mim, esse sim é transformador. Não tenha medo, não tenha medo. Então, esse medo que a mulher tinha de tocar em Jesus, Jesus ali ensinou a todos que dele sai poder. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus. Nada de ninguém, nem situação nenhuma possa mudar quem ele é. E ali ele curou aquela mulher naquele fluxo de sangue e disse para ela: em paz, pois ela estava totalmente livre daquele sofrimento. Amém? Que bênção maravilhosa. E posterior a isso, enquanto ele estava terminando de falar com ela, chegou ali, né, o povo lá de Jairo, os seus comparsas, e deu a notícia dizendo que a sua filha está morta. Falaram para Jesus e para ele: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque ela já está morta, não tem mais o que fazer. E Jesus ali diz ali para eles: não tenha medo, não tenha medo, somente creia no poder que está sobre mim. E ali ele se separou das pessoas e ele só levou consigo os seus próximos, que é Pedro, Tiago e João. De todos, só os três, que eram os mais chegados de Jesus. E eles foram até a casa de Jairo. E ao chegar ali, ele viu que todos estavam alvoroçados, chorando, lamentando, porque a criança estava morta aos olhos dele. E Jesus, ao avistar aquela menina, ele disse assim: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão chorando, lamentando? Imagine, meus amados, a gente chegando sobre um velório, todo mundo chorando, triste, e o Senhor chega ali e fala assim: por que vocês estão se lamentando? Por que vocês estão chorando? É claro que nós estamos chorando porque a pessoa morreu. E Jesus fala: não morreu, apenas dorme. Naquele momento ali, todos que estavam nesse velório, que estavam nessa situação, começaram a zombar de Jesus, começaram a rir dele. Rir no sentido de que não acreditaram no que ele estava falando. E ele ali, porém, ordenou que todos que estavam ali, todos saíssem daquele lugar. Ele tirou todo mundo que estava naquela sala, mandou todo mundo sair para fora. E ele ficou somente com o pai e a mãe da menina e os seus 3 discípulos.
ele foi até a criança, segurou na mão da menina e ele disse exatamente essas palavras: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, meus amados, ela levantou e ela começou a andar como se nada houvesse acontecido. E todos ficaram maravilhados, atônitos com aquilo que Jesus disse, aquilo que ele fez, aquilo que ele operou. Meus amados, nosso Deus tem o poder sobre céu, terra e tudo que existe. Se ele ordenar que nós façamos tal coisa, nós faremos, pois ele tem o poder de ressuscitar, ele tem o poder, sim, de curar, de libertar, de transformar, de fazer o que ele quiser. E se nós entendemos que nós somos chamados para sermos filhos, aquele que aceita Jesus como Salvador, o seu Redentor, o seu Senhor, aquele que tem essa condição de aceitar Jesus, meus amados, e viver uma vida de retidão perante Deus, seguindo o que Jesus nos ensina, meus amados, nós temos esse total poder que Ele nos deixou, pois Ele mesmo nos ordenou, o próprio Senhor Jesus, que Ele estava indo sim ao Pai, Ele estava indo à direita do Pai, interceder por nós, mas Ele nos deixou o Santo Espírito de Deus, que é aquele Espírito que estava sobre Ele, curando, operando tais coisas. E sendo assim, nós, filhos de Deus, também temos a mesma condições de fazer tais coisas e coisas maiores. Então, meus amados, temos sim autoridade no nome de Jesus. Temos poder sim no nome de Jesus. Aquele que tem ousadia, aquele que entende o seu chamado, entende o poder de Deus sobre nossas vidas, meus amados, e tem a ousadia, opera tais milagres como Jesus operou, para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Então, meus amados, não perca a esperança, não perca a fé. Sabe, aquela mulher por 12 anos estava lutando através de procura da sua cura, e a cura estava em Jesus. Tem muitas coisas que nós conseguimos sim resolver através da medicina natural aqui, humana, mas tem muitas coisas, meus amados, que é só Jesus. Então eu profetizo na tua vida, se não tem mais jeito na medicina, se você não tem mais o que fazer para conseguir a cura, eu profetizo em nome de Jesus, a cura do Senhor na tua vida. Por mais que eu não te conheça, não sei nada da tua vida, mas eu profetizo, e de você estar ouvindo, é uma palavra profética, em nome de Jesus. Tenha fé, a tua fé te curou, você não tem mais nada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Se você está desesperado, não tem mais o que fazer, está faltando alimento na tua casa, não está conseguindo pagar aluguel porque está desempregado, eu profetizo também, no nome de Jesus, esse mesmo Senhor Jesus que operou tais milagres, esses 3 milagres maravilhosos, assim eu profetizo na tua vida também, que o Senhor Jesus te abra uma porta de trabalho e você possa, em nome de Jesus Cristo, tenha fé, ser empregado e poder sustentar a tua família. Toma posse disso em nome de Jesus. Então, meus amados, esse é o poder de Jesus, poder sobre todas as coisas. Amém? Somente creia, pois a tua fé te curou, te abençoou e te salvou. Amém? Essa é a palavra de hoje, que você possa tomar como posse, pois é a palavra de Deus para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na graça e na paz de Jesus Cristo.